Uhum. Professor, o senhor fala, ainda em relação à esquerda, do Lula governando de uma maneira que foi até possível nos governos passados, mas que não é mais atualmente, né? Pela configuração social, polarização. Mas, recentemente, a gente viu posições corajosas dele com relação à guerra de Gaza, né? E, não por acaso, pela primeira vez se falou com mais eloquência na possibilidade de um impeachment dele. Como que o senhor avalia, nesse sentido, o Lula saiu desse modelo gerencial, desse modelo acomodatício e fez luz a um ideal de esquerda, a um ideal humanista? O senhor concorda com o conteúdo da fala, a aproximação que ele faz com o Holocausto, entre o genocídio palestino com o Holocausto? E é sintomático que se fale em impeachment justamente nesse momento, quando ele fala de uma forma não acomodatícia? Então, Caio, primeiro, eu acho que o que ele fez foi um ato de extrema coragem, extrema grandeza, né? A gente está falando de um genocídio aberto e televisionado, certo? Todas as definições clássicas de genocídio estão sendo aplicadas nesse caso, certo? A quem duvide, eu recomendo que leia os 84 páginas feitas pela África do Sul, na sua demanda na Corte Internacional de Justiça, totalmente, isso absolutamente detalhada, isso antes do que houve do massacre das 100 pessoas que estavam desesperadas atrás de comida, certo? Ou seja, que não traz consequência alguma. Isso antes de uma ministra, como a ministra da Igualdade, né, do governo do Netanyahu, falar que tinha orgulho das ruínas de Gaza, né? Então, ou seja, eu não consigo imaginar nenhum tipo de desumanização tão brutal, tão genocidária, quanto ações dessa natureza. Certo? O que o Lula levantou é que este tipo de desumanização já esteve presente em outros momentos da história, provocando catástrofes brutais. Ele não trivializou o Holocausto, isso é uma farsa, isso que está sendo dito. Certo? Quem trivializou o Holocausto foi o governo Netanyahu, que fez com que seus diplomatas, numa reunião da ONU, aparecessem com a estrela amarela. Né? Isso sim, né? Inclusive organizações vinculadas à memória do Holocausto fizeram a crítica. Então, acho assim, esse governo já se demonstrou muito claramente, é um governo composto por psicopatas, me desculpa, eu não consigo ter nenhuma outra descrição. Um sujeito que depois que teve um massacre como esse, das 100 pessoas mortas da maneira mais covarde possível, certo? O ministro, um dos ministros Netanyahu, fala, não, a operação foi perfeita. A operação foi perfeita. Isso não gera nenhum tipo de repugnância internacional, de governos internacionais. Você não veja, mas a gente está vendo um tipo de desumanização que a gente conhece situações parecidas. Não é só na África. Poder lembrar ver o que aconteceu nas 10 milhões de pessoas que foram mortas no Congo belga. Né? A lógica é mais ou menos a mesma. Não deve se chorar, não deve se lamentar, não deve se lembrar. O Luiz Eduardo Soares tem um belíssimo texto, fez um belíssimo texto quando saiu essa polêmica, dizendo o seguinte: o Holocausto, a situação de Gaza, não é comparável. A dor é a mesma, é outra coisa. Porque não existe balança de dor, né? Não existe balança de perda, a perda é a mesma, é intolerável, é inaceitável. Isso mostra muito claramente, eu acho, um ponto seríssimo do que diz respeito à nossa relação entre política e moral, certo? Porque mostra uma série de coisas. A primeira, que o processo de desumanização nos é aceitável. É aceitável para nós. A gente acha uma justificativa para desenvolver um processo dessa natureza. Certo? Lembrando que quer dizer, Gaza é um território que está numa situação de completa excepcionalidade. Ele já foi descrito várias vezes como uma espécie de prisão a céu aberto, certo? Cisjordânia, faixa de Gaza, são territórios ocupados há mais de 50 anos, certo? Tem uma população que é apátrida, uma população sem pátria, uma população sem estrutura, população sem nada. Não é possível imaginar, no século XXI, uma população apátrida, certo? Que tem, inclusive, o seu direito de existência negado. Você tem vários atores israelenses que falam que simplesmente não existe o povo palestino. Eu acho que eu não consigo pensar em nenhuma violência simbólica pior do que essa. Dizer que você não existe como povo. Quem decide quem existe como povo e quem não existe? Como assim?
Eles se autodenominam como povo, então eles não existem? Sua autodenominação não vale? Isso não faz o menor sentido, absolutamente o menor sentido. E que tenha um tipo de naturalização desse tipo de aberração política, eu acho que é uma questão profunda a se pensar. Eu acho que há uma reflexão filosófica a ser feita sobre o que significa pensar após Gaza. Pensar após esse tipo de catástrofe, que não é só uma catástrofe humanitária, certo? É um tipo de responsabilização geral da opinião pública internacional, dos poderes internacionais. É o momento onde as Nações Unidas entram em colapso profundo, certo? E que mostra que Gaza é um sintoma da ordem mundial. Você tem um processo, acho que o Berenice Bento que falou isso, é um processo de palestinização do mundo. É um laboratório. Se você faz isso com um povo, você pode fazer isso com uma série de outras populações. Você apaga sofrimento, você elimina e apaga sofrimento. É isso. Então, retira o vínculo ao gênus. Genocídio é isso. Você tira o vínculo ao gênus. O que é retirar o vínculo ao gênus? As condições de constituição, certo, de uma população como gênus, como pertencente ao gênero humano, certo, tem a dignidade de pertencimento ao gênero humano, tem a possibilidade de você ouvir o luto, ouvir a dor, não apagar o luto, reconhecer que a liberdade é um elemento constituinte da experiência humana. Essa liberdade, ela exige, entre outras coisas, autoctonia. Ela exige um vínculo à terra. Isso é absolutamente claro. Entendeu? Se você eliminar tudo isso, isso mostra onde está efetivamente a reflexão política contemporânea.